Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus mais uma vez possa inspirar nossas palavras, nos ajudando a compreender melhor o Evangelho, buscando assim, através desses ensinamentos, colocar a prática, no nosso dia a dia. Todos os momentos que nós temos aqui na Terra são importantíssimos para o crescimento do nosso espírito. Então, que a gente, através da doutrina espírita, dessa ótica maravilhosa, nos mostrando quem somos, de fato, espíritos imortais, nós possamos aproveitar esses ensinamentos para ir trabalhando todos os nossos sentimentos na reforma íntima, nessa busca de transformação moral, tão necessária ainda nessa caminhada. E o tema de hoje, eu considero um dos que mais nos ajuda a fazer esse trabalho íntimo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas pensem bem, o item do Evangelho, do capítulo 22, falando da indissolubilidade do casamento, não separeis o que Deus juntou, nos mostra aí uma questão bem fundamental. É o capítulo mais curtinho, praticamente, do nosso Evangelho. Kardec não se aprofundou muito, até porque, ele fala numa época em que as pessoas ainda eram muito retrógradas no sentido de falar sobre o divórcio. A própria igreja era totalmente contra o divórcio. Então, hoje ainda tem esse tabu. Então, nós precisamos analisar o que a doutrina está dizendo, porque ele não está dizendo por dizer. Ela está dizendo porque ela foi buscar, Kardec foi analisar o que Jesus falou sobre esse assunto. O que ele tentou nos mostrar de uma forma ainda também para a época bem sucinta, mas muito importante se a gente hoje refletir através do que nós conhecemos como a doutrina espírita. Então, se nós olharmos pelo ponto de vista material, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Mas se olharmos pelo ponto de vista espiritual, tudo muda, amplia-se o horizonte para que a gente compreenda melhor esse ensinamento. Então, vamos ver aqui o que os fariseus falaram para Jesus nessa época, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 3 a 9. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então, ele está dizendo aqui, vamos deixar isso bem claro, Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então, vamos guardar isso na nossa memória. Mas, por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Então, por que Moisés permitia essa carta de separação? E Jesus responde assim: foi por causa da dureza do vosso coração. Olha só a importância também desta frase. Nós vamos trabalhar bem em cima desse assuntozinho aqui. Que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que dispôs a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, olha só. No casamento, aí Kardec vai nos falar lá, que existe, lá no Evangelho, no iniciozinho, que existe no casamento a lei civil. Essa lei dos homens, ela é diferente entre a cristandade, é diferente entre os países, é variável com o tempo, para cada país. No Brasil mesmo, só depois de 1977 é que o divórcio foi aceito na lei civil. Antes não era nem aceito. A lei divina, aí muda tudo. Como que é a lei divina na questão do casamento? Ela vai obedecer uma lei moral.
Na questão material, ela tem um objetivo da lei de reprodução, né? Ou seja, de proporcionar aos espíritos essa volta à carne. Hoje nós sabemos que é os espíritos, né? Porque antes a gente falava assim, não, é o meu filho que está voltando, pensando no sentido de que eu estava gerando uma vida e que aquela vida começava ali naquele momento. Com a doutrina espírita, nós sabemos que não, que essas almas já estão no espaço e elas estão apenas retornando. Então, é necessário que haja aqui a união dos sexos para haver, então, a possibilidade de os espíritos retornarem à matéria, ao vaso carnal. E aí, nessa lei moral, né, além da material, o objetivo é a lei de amor. A lei de amor, que é a lei, digamos assim, a lei mais importante da lei divina. É ela que realmente rege a nossa vida. Então, nós estamos ainda em processo de desenvolvimento deste amor. É por isso que nós temos tanta dificuldade ainda de trabalhar esse sentimento, porque nós ainda não temos aquele amor divino, que é o amor incondicional. Nós estamos aprendendo, e todo mundo que está aprendendo, com certeza, tem os seus erros, as suas falhas, cai, né, desvia da rota. O importante é que sempre a gente esteja buscando retornar para essa rota. Esse é o mais importante. Então, ninguém vai poder, né, atirar a primeira pedra diante das questões humanas, né, e mesmo espirituais, porque nós não sabemos as contingências que cada casamento tem aí atrás, de todo o planejamento que foi feito. Ainda assim, né, a gente vai levar aqui essa consideração no sentido de que, quando nós não nos levamos em conta a lei do amor, o que vai realmente nos mover num casamento? Se a gente não está buscando realmente a lei do amor, se eu não estou unindo com alguém justamente por aquele sentimento mais nobre. Muitas vezes eu estou buscando interesses, orgulho, né? Entra aí também, dentro dessas questões, muitos outros sentimentos que são, de alguma maneira, sempre materiais e que não tem nada a ver com a lei de amor. A aparência física, né? Nossa, eu vou casar com ele porque ele é muito bonito. Eu vou casar com ele porque ele tem muito dinheiro. Eu vou casar porque minha mãe e meu pai querem, então eu vou casar. E assim, a gente não realmente levou em conta aquilo que era essencial, o que poderia garantir um futuro mais duradouro para este casamento, né? E aí também, lembrando daquilo que nós pedimos para que vocês gravassem, foi por causa da dureza do vosso coração, disse Jesus. O que é essa dureza de coração no olhar de Jesus? Vai entrar aí, né, o orgulho, o egoísmo, as vaidades, né, a intolerância, a incompreensão, tudo aquilo que está no pacote. Porque se a gente só falasse orgulho e egoísmo, a gente já estava simplificando e resumindo. E isso nós vamos frisar bem, dos dois lados. Tá? Não é só do homem ou só da mulher, porque agora, mais uma vez, vamos lembrar sobre a ótica espírita. Quem é hoje o homem? Esse homem que está aqui reencarnado, quem ele é? Ele é um espírito. Será que ele só teve encarnações como homem? O que nós aprendemos com a doutrina espírita? Lá no Livro dos Espíritos, os espíritos vêm nos dizer que nós experimentamos diversas vezes papéis diferentes para esse aprendizado e aprimoramento do próprio espírito. Ou seja, então não dá nem para a gente ficar falando, né, questão de mulher ou homem dentro dessa questão. É do espírito que está ali, hoje, experimentando o papel de homem ou de mulher. Então, não importa. Por isso que não temos que pensar em machismo ou feminismo, em questões de casamento. A questão de falar assim, tem que respeitar os direitos das mulheres, tem que respeitar isso ou aquilo. Na realidade, nós estamos falando muito mais além dessa matéria, daquilo que os nossos olhos estão conseguindo ver e enxergar. Às vezes, a mulher encarnada hoje foi aquele homem lá atrás, né, super autoritário, incompreensivo, que escravizou a esposa. Então, hoje, ele retorna como uma mulher para ele também conhecer o outro lado. Isso é muito importante nós observarmos, porque a doutrina nos traz esse ângulo de visão que a gente, às vezes, deixa escapar. Então, nós precisamos abrir esses horizontes e a nossa mente para ver no todo,
né? Naquilo que Deus com certeza está enxergando e que nós não conseguimos. Porque, claro, é muito importante que a gente vista essa vestimenta dessa encarnação e trabalhe em cima daquilo que nos foi oferecido. Se eu sou hoje uma esposa, uma mulher, eu tenho que trabalhar em cima daquilo que me foi colocado, mas sempre com essa visão do Espírito, né? Lembrando que nós vamos ver aqui também a importância do casamento e do que ele significa para a romagem do Espírito na questão de evolução. Então, olha só, aqui nós podemos falar que o casamento ele é como uma plantinha. Vocês concordam? É como uma plantinha. O que acontece? Né? Você tem ali a sementinha, você põe ela lá para germinar, ela vai nascer, vai crescer. Né? Aí você tem que estar lá regando, tem que estar adubando, cultivando ela. E se você não fizer nada disso, o que acontece? Vai acontecer que ela vai, muitas vezes, né, ficar bem ali, doentinha, tristinha, até morrer. Então, muitas vezes, isso também pode acontecer no casamento. O que aconteceria se a gente ganhasse uma planta muito bonita, maravilhosa, cara, muito rara, né? Aquela planta que a gente ficou muito tempo ali querendo ela, querendo, observando, analisando. Aí um dia alguém falou assim, olha, vou te dar essa planta, já que você gosta tanto dela, vou te dar. Mas se a gente não estiver ali, né, fazendo tudo isso aqui que nós vimos, né, cuidando, cultivando, regando ela, adubando, fazendo tudo aquilo que é necessário, vendo o clima também, né, que ela está ali colocada, porque às vezes você coloca no sol, ela precisa de sombra. Aí você coloca na sombra, ela precisa de sol. Então você tem que estar observando tudo isso. Né? E o que é esse clima aqui? Né? Tudo isso é justamente o humor. Né? Quando nós falamos de casamento ser igual a essa plantinha, é exatamente isso. Então, se simplesmente a gente casa com o marido, a gente cobiçava muito aquele marido, né? Aquele rapaz que a gente gostava muito e tal, a gente consegue casar com ele. O que vai acontecer depois? Já consegui, estou ali, tranquila, agora já é meu, não preciso mais me preocupar. Será que é isso que tem que ser? É assim que a gente tem que pensar? Agora está tudo bem. Não, né? Ela é essa planta rara que a gente cobiçou, que a gente queria tanto, importantíssimo. E como que a gente vai ter que agir, então, com essa plantinha? Ou melhor, né? Com esse marido, com essa esposa, da mesma maneira que a gente via antes. Se a gente, às vezes, envidou tanto esforço para salvar uma plantinha que está lá periclitando, por que a gente também não pode envidar esforços para salvar aquilo que também no casamento não está dando certo, né? Situações de discordâncias, situações que a gente aí muitas vezes não está combinando. Enfim, a gente também precisa estar analisando e procurando motivos para a gente estar buscando salvar aquilo que é tão importante para a gente, que a gente tanto lutou, que a gente tanto quis, que a gente conquistou. E nós vamos falar isso só no ponto material, não. Nós vamos olhar também isso pelo ponto de vista espiritual. E por mais linda que seja uma rosa, por exemplo, o que acontece? Ela também tem espinhos. Às vezes você pega uma rosa linda, maravilhosa, e você olha para ela e fala assim, nossa, que maravilha, deixa eu pegar ela. Quando você pega ela, você já no espinho. Então, isso mostra que nós também somos parecidos com uma rosa. Às vezes nós temos comportamentos lindos, facetas maravilhosas, mas temos também nossos espinhos. Nós temos também nossos erros, nossas imperfeições, nossas dificuldades. Mas se isso não for trabalhado, né, num todo, conosco e também com aquele que está conosco, com aqueles que estão à nossa volta, com certeza todos saem machucados. Você já parou para pensar? Então vamos pensar agora um pouquinho sobre uma situação que teve uma historinha que já rolou bastante tempo no WhatsApp, nos e-mails que antigamente a gente tinha e tal. E uma vez eu recebi essa historinha parecida. E eu trouxe aqui para a gente analisar. Já parou para pensar se tudo que a gente reclamasse sumisse? Reclama da mãe e de repente ela some. Reclama do emprego, aí fica desempregado. Reclama da casa, de repente não tem onde morar. Reclama do cabelo, de repente você fica careca. Reclama do calor, pronto, só neve e chuva. Já pensou o que seria? Né? O que aconteceria se a gente falasse assim, nossa, a casa está muito suja, eu não aguento essa casa. E se eu não tivesse casa para morar, como seria?
Se a casa está suja, é sinal que eu tenho uma casa, né? Que essa casa, ela é o meu conforto, é o meu refúgio, é o lugar onde eu estou ali, né? Convivendo com as pessoas ao meu redor. A gente fala assim, né? As crianças fazem muito barulho, muita bagunça. E se eu não tivesse os filhos? Esses coraçõezinhos tão queridos nossos, que são a alegria de um lar, que traz renovação na nossa vontade de viver, de estar ali lutando por objetivos, principalmente para que a gente possa levá-los, né, ali a termo. Todos nós queremos criar os nossos filhos, e isso é tão importante para nós. Então, é sempre um estímulo ter um filho. Nossa, quanta louça para lavar, quantas vezes a gente reclama, né? Mulher, muitas vezes. Hoje em dia os maridos ajudam, não vamos fazer justiça, né? Tem muito marido que lava louça, então nós não podemos falar só das mulheres, também dos homens. Mas e se eu não tivesse comida para sujar aquelas panelas? Já pensou? Como seria a nossa vida sem a comida, né? Com tantas criaturas que passam fome por aí? E a gente reclama, né? Tem que passar roupa outra vez. Mas e se eu não tivesse roupa para usar? Então seria também muito triste. Acordar cedo de novo para trabalhar. E se eu não tivesse emprego? Então, às vezes, a gente reclama, e a gente vive num clima de reclamação, sem olhar para as coisas boas que nós temos, né? Para as bênçãos da nossa vida. Vocês já fizeram isso? Alguém já reclamou da vida aqui? Acredito que não, porque a gente é tão bom, né? A gente sabe tudo que a gente tem de valor, mas só que não. Muitas vezes a gente não para pensar, porque isso tudo está no nosso automático. A gente foi criando isso na nossa mente, mania de reclamar, de sempre falar alguma coisa, e a gente vai deixando isso tomar conta de nós. E quando a gente vê, né? Infelizmente. Mas olha só, se a gente reclamasse de tudo e tudo sumisse, o que sobraria da sua vida? Então, tem uma coisa muito importante que a gente deveria pensar, que se chama gratidão. Tanto que o apóstolo Paulo, talvez nem é bem interpretado quando ele fala assim, a tudo dai graças. A tudo? Como assim a tudo? Até nas coisas ruins? Até nas doenças? A tudo dai graças? É assim mesmo? Porque ele foi muito mais além. Quando a gente olha de novo só pelo ponto de vista material, a gente não vê as bênçãos que estão atrás também das coisas, dos acontecimentos negativos da nossa vida. E tem. Se a gente tirar bem ali e refletir sobre eles, a gente vai tirar lições de tantas coisas também ruins que já nos aconteceram. E quando passa, você fala assim, nossa, que alívio, passou, parece que foi tanto tempo atrás, eu nem lembro mais. Não acontece isso com vocês? Tem coisas que a gente até esquece, porque a gente pensa assim, nossa, que bom que eu passei por aquilo, e aquilo parece tão distante. Então, isso tudo é muito importante para nós. E olha, ao invés da gente reclamar, que tal a gente ser grato pelo aquilo que a gente já tem, sem ficar cobiçando aquilo que a gente não tem? Porque às vezes é isso que a gente fica pensando. Nós queremos coisas que não são nossas, ou que o vizinho tem. Quer ver, você vai lá no Instagram. Alguém posta uma foto tão bonita de uma praia linda, que eu estou lá de férias, bonitona e tal. Outro, né, com as crianças, aquela praia linda de fundo. Aí fala assim, lá, tá vendo? A fulana já está de férias. Olha lá, aquela família lá toda se divertindo. E eu aqui, lavando louça. E eu aqui, fazendo não sei o quê. Né? Então, olha só, Instagram, gente, às vezes a gente se ilude muito. As pessoas só postam coisas boas. Vai lá ver se ela postou o dia que ela brigou com o marido, que ela deu uma surra no filho, ou sei lá o quê. Ninguém vai postar coisas ruins. A maioria quer postar para causar inveja. É inveja branca, como se diz. Não tem inveja branca, mas a pessoa posta lá. E nós ficamos iludidos, porque assim, nossa, a vida dele é tão bom, a vida dela é tão maravilhosa, e a minha aqui, essa desgrameira toda. Não, né? A nossa vida é maravilhosa. Muitas vezes a gente não enxerga, não dá valor daquilo que a gente tem, às vezes por pequenino que seja. Até um sorriso de um netinho que chega, né? Vou falar de netinho porque eu tenho só 6. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Aquele rostinho gostoso chamando assim, vovó, né? Vovó, coisa maravilhosa. Então, isso é
lindo. E a gente às vezes não agradece, não percebe a coisa linda que é, né? E se eles não estivessem ali? A nossa vida não seria a mesma. Então a vida, olha só, ela muda num piscar de olhos. Então vamos valorizar cada pequeno detalhe, cada coisinha que às vezes a gente não percebeu, né? E principalmente cada pessoa que está ao nosso redor. A gratidão, olha, ela traz coisas boas. E outra coisa que nós fomos lá pesquisar a respeito da gratidão, é que já está até comprovado que ela está ligada à fabricação de hormônios importantíssimos para o nosso bem-estar físico, psíquico, emocional e, claro, espiritual, porque é todo um conjunto, um pacote. A gratidão, ao estimular a liberação da dopamina, pode indiretamente impactar os níveis de serotonina e vice-versa, criando um ciclo virtuoso de bem-estar emocional. Olha aí, um círculo virtuoso. É um ciclo, né? Então, você vai agradecer, vai sentir bem-estar. Aí você, por estar bem com você mesmo, você vai agradecer de novo. E aí você volta para o bem-estar. Enfim, você vai criar esse permanente bem-estar ao seu redor. Energias boas, como a gente diria aqui na doutrina espírita. Energias salutares, que nos fazem bem para a alma, para o corpo físico, olha só, porque esses hormônios, eles estão impactando o nosso corpo físico. Olha que coisa boa. Diferente de quando a gente reclama. Todos esses níveis de hormônio vão cair, vão baixar, e nós vamos também entrar num círculo, né, num ciclo que aí seria, né, totalmente vicioso e não virtuoso, porque aí a gente reclama, fica mal, e assim por diante, e não sai disso. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, como disse Jesus, vigilância. Olha aí, Paulo falando da gratidão, Jesus falando da vigilância. Duas coisas importantíssimas para a nossa caminhada. Eu sei que não é fácil a gente agradecer, né, coisinhas pequenas lá que aconteceu no dia a dia, né? Mas como nós falamos, olha, meu marido deixou a roupa lá em cima da cama, jogada. Não colocou lá no cesto de roupa suja. Mas, às vezes, a gente perde mais tempo para reclamar, para brigar, gasta uma energia negativa, do que a gente pegasse aquela roupa e colocasse lá no cesto. Ah, mas ele vai ficar mal acostumado. Muitas vezes, são coisas tão pequenas e a gente dá tanta importância para isso e vai deixando isso, né, ficar assim, gerando uma bola de neve, que vai nos afastando ainda mais daquela criatura que a gente deveria cativar, e ser cativada por ela, claro. Mas, às vezes, a gente fica esperando que o outro cative e a gente não cativa o outro. O que acontece? Um esperando o outro, ninguém dá o primeiro passo e a coisa nunca vai acontecer. Se, às vezes, eu começo a usar desse sentimento mais benevolente para com o outro, será que o outro não vai perceber e não vai começar também a me tratar melhor? Será que a gente não vai estimular ele a fazer o mesmo? Ah, não, mas ele é um ogro, ele não me entende nunca. Mas se eu pensar isso, eu estou reforçando aquele comportamento dele, eu estou piorando a situação dele. Uma energia negativa que eu estou diretamente direcionando a ele. E isso a gente reforça, às vezes, às 24 horas do nosso dia, até durante o sono, porque às vezes você sonhou que você brigou com seu marido, ou que você brigou com a sua mulher. Já pensou? Que coisa? Até no sonho estão brigando. E aí, como é que fica? Se nós sabemos que durante o sono, dando um parêntese aí, nós estamos desdobrados como espírito. O espírito, durante o sono, ele tem atividades que ele pode fazer. Ele pode trabalhar, pode estudar, né? Pode ir para lugares ruins também, se ele não se prepara, se ele não busca a oração, se ele também não tem uma boa energia, se ele está ligado com os espíritos inferiores. Se ele está curtindo só prazeres negativos, com certeza, ele não vai para os lugares melhores. Ele vai, durante o sono, lá pelos piores lugares, inclusive nas questões sexuais, que é muito importante isso. Tem livros que falam a respeito disso, do Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre sexo e obsessão. Quantas vezes os casais são obsidiados durante o sono? Maridos que, às vezes, traem suas esposas e estão lá no mundo espiritual durante o sono, atrás desse tipo de comportamento infeliz, né? E vice-versa. Nós não estamos falando só de homem, né? Nós estamos falando de mulher, lembra bem disso. Então, nem sempre é só o homem
Às vezes tem mulheres também que fazem isso. Então, tudo isso, gente, vai fazendo com que essas relações vão se deteriorando, sem percebermos. E aí, como mudar isso, se não estivermos sempre firmes e compreendendo por que estamos aqui encarnados, qual o sentido do casamento, Qual é o sentido do casamento? Será que é só unirmos-nos ali, um com o outro e pronto? Fazer filhos e acabou? Não. Aumentando a prole? Não. Então, o que os espíritos nos alertam sobre a ótica espírita nesse sentido? Nós vamos ver aqui, olha, alguns comentários de espíritos em alguns livros que nos falam a respeito dessa importância. Casamento é um progresso na marcha da humanidade. E no SOS Família, Joana de Ângeles fala o seguinte: é uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva e a preparação de valores saudáveis para a convivência universal. Olha só. Valores saudáveis para a convivência universal. Não é só ali em quatro paredes. Temos que perceber isso. É uma comunhão afetiva que está além das nossas paredes ali do nosso lar. Porque é ali que se está construindo uma base, a base da família, inclusive, que quando nós criamos os filhos, nós vamos, um dia, esses filhos vão para fora do lar, vão também serem membros dessa sociedade. E o que eles vão levar de valores? Aquilo que nós repassamos a eles. Isso que é muito importante. Viver a dois é desejar a felicidade do outro, além da nossa própria. E na maioria das vezes a gente quer que o outro nos faça feliz. Às vezes nem preocupado em fazer o outro feliz. Mas, eu estou casando porque eu quero que ele me faça feliz. E aí a gente para pensar, mas se eu não sou feliz, como que eu estou esperando que o outro me faça feliz, se nem eu conseguir me fazer feliz? Eu sempre de mau humor. Essa felicidade não pode estar baseada naquilo que o outro vai nos proporcionar ou não, porque se ele um dia faz você feliz a vida inteira, um dia ele fala, não vou mais fazer isso. Você vai ser infeliz para sempre? Vai colocar sua felicidade na mão do outro desse jeito? Não. Nós precisamos pensar, nós temos que construir essa felicidade íntima dentro de nós, com tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Inclusive com uma gratidão, que vai nos dar, proporcionar para nós esse bem-estar íntimo. Essa felicidade, porque uma felicidade apenas material, a troco de coisas que a gente ganha, eu vou dar um presente para você ficar feliz. Não é a verdadeira felicidade, porque aí você já ficou triste com aquilo já perdeu o encanto, você já quer outra coisa, quando você vê, você só quer coisas materiais. Então a felicidade está muito além dessas questões. Outro, no Consolador, o Emmanuel vem nos falar que o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito. Então, olha só que importante isso. Essas resoluções foram tomadas lá no mundo espiritual. O planejamento foi feito lá. Antes de estarmos aqui e nos unirmos com essa criatura, toda uma questão já foi planejada. No livro Missionários da Luz, também André Luiz, através da psicografia do Chico, vai nos falar que a família é um núcleo de reencarnação. É aquilo que nós tínhamos comentado. É moradia de almas. Olha que importante isso. Também, olha só, ele vai dizer como se formam os casais. Obedece a uma programação que considera, olha aí, o passado e o futuro espiritual. O merecimento e a necessidade dos cônjuges. Alguns fatores são detalhadamente planejados. Então, não está só olhando Deus ou espiritualidade, todos aqueles que estão comprometidos com esse planejamento reencarnatório, eles estão olhando o nosso passado espiritual, analisando as nossas fichas e percebendo o que eu preciso para melhorar como espírito. Então, é isso que eu tenho ali.
até como merecimento e necessidade. Então, esses fatores são detalhados. Outros, lógico, correm por nossa conta. Mas muitos daqueles que são importantes ali para aquele momento, para aquela encarnação, são previamente analisados e realmente aceitos por nós. Só que quando chega aqui, isso muda. E essas mudanças podem ocorrer, muitas vezes, como nós falamos, pela dureza dos nossos corações, pelos nossos interesses, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, por todas essas questões que nós estamos trazendo, porque como somos espíritos milenares, isso está em nós há muito tempo, mas está também para ser trabalhado. Não é para que a gente permaneça orgulhoso, permaneça egoísta, não, para que a gente trabalhe esses sentimentos, e a família é o núcleo perfeito para fazer isso. A Joana de Ângeles também vai dizer lá no mesmo livro, SOS Família, é um grupo de espíritos normalmente necessitados. Então, todos que estão ali são necessitados. Às vezes tem um pouquinho melhor, outro pouquinho, capengando, outro bem, em situações bem difíceis, mas todos em compromissos, olha aí, inadiáveis para a reparação, graças à contingência reencarnatória. E, frequentemente, o espírito vai renascer, olha, no meio em que ele já viveu. Ele não vai cair de paraquedas lá no outro lugar, ele vai cair ali, naquele mesmo ambiente que ele necessita, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, essa reparação é feita por aqueles que estão interessados nessa questão. Então, não tem como, eu tendo problemas com uma pessoa que às vezes me é complicado a convivência, ele cair lá numa outra família e eu ficar aqui. Não tem como, porque assim a gente não vai conseguir trabalhar e nem reparar essas questões. É necessário que estejamos juntos. A função primordial... só um pouquinho. Os laços sociais, eles são necessários ao progresso, e os da família, mais apertados, tornam os primeiros. Tá? Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como os irmãos. Está lá no Livro dos Espíritos, na 774. Então, a função primordial da família é a colaboração com Deus, olha só, para aprendermos a nos amar como irmãos. Então, nós, numa família, estamos colaborando uns com os outros. E aquele que está um pouco melhor, ele consegue ajudar aquele que não está bem. Quando eu falo melhor aqui, eu estou dizendo no ponto de vista espiritual. Se eu estou um pouquinho mais adiantado espiritualmente, não estou falando de gente perfeita, não. Eu estou falando daquele que está começando a compreender melhor a questão do espírito. E aí sim, eu já tenho essa compreensão. Então, cabe a mim trabalhar mais ainda em relação àquela família. E se eu desistir dessa família? Eu estou desistindo de mim mesma. Porque se eu desistir da família, quer dizer que eu não trabalhei egoísmo, que eu não trabalhei orgulho. Mas isso vai estar acabado, então? E se eu já separei e agora não tem mais jeito? Não tem problema. Começa de novo. Continua da onde você está. Com os filhos, com aqueles que estão ali do seu lado. O que importa é trabalhar esse sentimento. Porque para uma próxima a gente já está preparado. O que não dá é para a gente nunca trabalhar esses sentimentos. Aí, sim, estamos perdendo a reencarnação. Estamos, pelo menos, adiando aquilo que é necessário fazer hoje. Nem que seja um pouquinho. Não espere... Olha, agora eu falo assim que o Coragem é um livro maravilhoso de cabeceira que a gente tem que decorar até, para a gente lembrar sempre daquilo que ele vem falar para a gente, porque todas as vezes, eu sempre digo, ele dá um tapinha na cara da gente com luva de pelica, né? Pelica que fala. Então, olha só, não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. E eu vou trocar essa palavra problemas por uma outra palavrinha que eu gosto mais. Desafios. Então, não espere viver sem desafios. Porque o desafio, ele é necessário para a nossa evolução. Se eu não me desafiar em alguma coisa que às vezes eu falo, mas eu não dou conta. Mas se eu não for lá e não fazer, eu não sei se eu vou dar conta, não é assim? Também é dessa forma nas nossas questões familiares, nos sentimentos, nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos que precisam ser mudados. Quantas vezes a gente tem dificuldade para parar, por exemplo, de tomar um refrigerante, sabendo que ele faz mal para a saúde?
Mas um dia a gente fala assim, não vou mais tomar. E aí você vai, um dia difícil, outro dia difícil, nossa, todo mundo tomando refrigerante, parece que você está até morrendo de vontade. De repente, vai passando um tempo e tal, outro mês, de repente você fala, não tenho mais vontade, não me apetece mais. E você para. Então, tudo exige um esforço da nossa parte. Sem esse esforço, não tem vitória, não tem recompensa. Né? Então, é muito importante. Quanto a gente fica feliz quando a gente consegue vencer uma coisinha pequena assim. Imagina coisas grandes, que nós já sabemos que não vamos vencer numa única encarnação. São necessárias muitas para que a gente chegue lá. Mas se a gente não começar hoje, jamais a gente dá conta. E esse primeiro parágrafo lá, o primeiro parágrafo dessa mensagem está no livro Coragem, no capítulo 15, para renovar-nos. Então, depois vocês olham lá no livro Coragem, para vocês conferirem, porque é uma mensagem linda. Eu só peguei um trechinho. E outro também, olha, outro trechinho de lá. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada. Porquanto aquele que supõe decepcionar-nos, estão decepcionando a si mesmos. Olha aí que coisa mais interessante, essa frase do Emmanuel, né, que está lá, se eu não me engano, é do Emmanuel. Gente, às vezes a gente fala assim, você me decepcionou, né? Mas você já parou para pensar que às vezes essa pessoa está decepcionando a ela mesma? Ela está plantando situações que ela precisa colher lá na frente? O problema daquilo que ela fez é dela. É ela que vai ter que trabalhar isso. E nós podemos colaborar com essa pessoa fazendo alguma coisa em prol disso. Ajudá-la de alguma maneira. Da maneira que a gente consegue. Até pedindo ajuda. Porque às vezes a gente fica com muita dificuldade num relacionamento, mas a gente não abriu para buscar ajuda também lá fora. Seja por uma psicóloga, um psiquiatra, um amigo, uma religião, não é? Porque sem Deus nós não somos ninguém. Vamos lá. E quanto puderes, outra também, olha, no capítulo 22 do Coragem, quanto puderes, não te afaste do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Então, é um incentivo aí do Emmanuel para que a gente não afaste do lar, né? Então, eles são, assim, generosos em nos alertar. Buscando aí, nesse capítulo do Quanto Puderes, ele vai dizer da esposa, do esposo, dos filhos, problemas. Então, todo um pacote para que a gente fique firme ali. Porque talvez ali é o momento decisivo da nossa prova, daquilo que a gente precisa vivenciar naquela encarnação. E muitas vezes a gente desiste, afasta e perde a oportunidade. Não perde a encarnação, mas perde a oportunidade, não é? Então, sem contar que eu acho que isso também é outra coisa que muitos não se atentam. Mas nós que somos espíritas, nós sabemos muito bem que a ação do mal sobre a família, nós não podemos esquecer das influências espirituais, que são muitas, né? E aqui, olha, o Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, com o Espírito Camilo, vem falar o seguinte: grandes e variadas hordas sombrias de entidades espirituais abominam as propostas divinas. Como a família é um núcleo assistencial para o progresso da alma, admitem que seja necessário bombardeá-la. Então, esses espíritos, eles ficam só esperando os momentos de discórdia, de desunião, para ir lá. Botar mais lenha na fogueira. Valem-se dessas fragilidades humanas, dos impulsos irrefletidos, né, da nossa invigilância, das inseguranças emocionais, dos temperamentos diversos. Né? Então, eles se aproveitam, eles só espreitam ali, ficam espreitando só para sentir o momento certinho deles nos envolverem. E a gente cai como um patinho. Quando a gente viu, já brigou, já xingou, já reclamou, já falou mal, já está de cara virada, não quer saber de desculpar, não quer perdoar, enfim, né? Não pede perdão, e a coisa vai se arrastando, e aí não tem mais jeito. E quem que perde com tudo isso? Os filhos, né? Que estão ali nesse lar, que estão, com certeza, comprometidos junto com aquele casal, que não é por acaso. Então, nós vamos ter aí muitos tipos de casamento. Esse eu vou falar mais rapidamente,
porque eles estão previstos, né? Porque o casamento, olha, é uma bendita escola, é um campo de prova, é uma sagrada oficina. E tem vários que nós vamos ver aí com o nosso irmão Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, e ele vai dizer que o casamento é encontro de almas menos elevadas espiritualmente por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Pessoas, eu esqueci de colocar aqui. Acidentais, né? Os casamentos acidentais, que são assim: encontro de almas menos elevadas espiritualmente, por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Pessoas se veem, se conhecem, se aproximam, tem um livre-arbítrio, né? E aí você é responsável por aquilo que você cativa. Você atraiu aquele irmão acidentalmente, as coisas aconteceram e você acaba casando ali, mesmo sem ter nenhuma programação espiritual. Isso pode acontecer. Nos provacionais, são reencontros de alma, para reajustes necessários à evolução de ambos. A maioria dos casamentos obedece a esta classificação. E a compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância, a humildade, são virtudes que funcionam como amortecedores. Então, a maioria dos casamentos são provacionais. E tudo isso aqui que nós estamos estudando hoje é justamente para isso, para que a gente tenha, né, confiança, fé e coragem para vencer tudo aquilo que virá pela frente. Tem os também sacrificiais, são reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Pode ser o homem ou a mulher, o sacrificado. Aí a gente vai pensar assim, essa sou eu, né? E tão boazinha que eu sou, né? Eu estou fazendo um sacrifício de vir com meu marido, com ele. E aí, né, nada a ver, vai ver ele que é o iluminado que está conseguindo viver comigo aqui. Então, olha só, é muito importante a gente entender tudo isso. E os afins, olha, casamentos afins são reencontros de corações amigos para consolidar esse afeto que já existia antes. E os transcendentes, almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais. Esses são raríssimos de ocorrer. Então, o matrimônio espiritual, ele realiza-se alma com alma. Os demais representam simples conciliações para a solução de processos retificadores. Então, os demais, ou seja, né, a maioria mesmo. Então, lá no nosso lar, o André Luiz falando sobre isso, que a maioria representa simples conciliações para a solução de processos retificadores. Está sempre tendo situações ali, né, para serem retificadas. E o divórcio, né? Então, quando realmente a gente pode pensar nessa questão? Primeiro, vamos pensar aqui que o Kardec ele diz que o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus. Né? Jesus mesmo falou sobre isso. Pois que apenas ele vai reformar o que os homens han feito, porque não foi levado em consideração aquilo que nós falamos lá no início, a lei de amor. Né? Ela é só aplicável em casos em que não se levou a conta da lei divina. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, ele deve se entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutáveis dos homens. Né? Porque aí uma coisa, né, não justifica a outra. Nós temos que pensar aí, se Deus uniu, é uma lei verdadeira de amor. Dificilmente o casal que se une por amor, ele deserda. Né? Normalmente ele vai enfrentar tudo. Eles vão enfrentar as dificuldades, né, os problemas, tudo com muita dificuldade, com muito sufoco, com muita, né, sacrifício, renúncia, e abnegação, sempre pensando no bem-estar do outro, muitas vezes, mas vai além. Né? Vai superar essas dificuldades para conseguir vencer. E olha que interessante que o Deolindo Amorim também nos vem falar a respeito disso, olha só. O Espiritismo não é doutrina do não, e sim da responsabilidade. Viver é escolher, é optar, é decidir, e a escolha é sempre livre dentro de um leque relativamente amplo de alternativas. A semeadura, costumamos dizer, é voluntária. A colheita é sempre obrigatória. Então, o Espiritismo não está aqui para dizer assim, gente, não se separa, não se divorcie. Não é o Espiritismo. Mas nós vimos aqui o que os Espíritos nos falam a respeito de tudo isso. Do que significa um casamento.
Mas aí é o nosso livre-arbítrio. Nós estamos, às vezes, adiando compromissos. Tudo bem. Deus não está triste conosco por conta disso, porque Deus não se entristece. Pelo contrário, Ele sabe que nós somos falíveis, que nós temos dificuldades, somos imperfeitos. E é claro, Ele vai dar outras oportunidades. Às vezes aquele marido volta como um filho lá na frente. Misericórdia, vocês vão falar. Não, mas pode acontecer. Para sublimar sentimentos, sublimar o amor principalmente. Então o divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis, olha aí, nas convenções humanas. Mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis com juros de escorchar. Quem está dizendo isso é o Emmanuel, no livro da Esperança. Olha aí, com juros moratórias, com juros de escorchar. Mas vai depender tudo, porque a lei divina ela é cheia de misericórdia, né? Então, ouçamos o íntimo de nós mesmos, isso é muito importante. Enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. A esse respeito, também André Luiz vem falar no Evolução em Dois Mundos. Quanto ao divórcio, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, né? Às vezes lá no papel ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Imprescindível que, antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação. Então, esse esforço que nós falamos aí, ainda mais considerando quantos filhos que merecem que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Porque nós sabemos, né, a dificuldade que é criar filhos com pais separados. Não é fácil. Quem passa por isso sabe muito bem a dificuldade, os problemas que vêm disso daí. Após muitos anos de... tem uma historinha agora aqui. Após muitos anos de casamento, em que o marido vivia apontando, discutindo, bebendo, a senhora desencarnou. Na pátria espiritual, a encontrar com o seu mentor, ele lhe pergunta: como foi a encarnação? Você não via? Ele estava sempre bebendo e eu tendo que suportar as suas ressacas. Muitas vezes saía à noite e eu tinha que suportar a sua infidelidade. Ele era áspero comigo e eu tinha que suportar o seu mau humor. O mentor ficou ouvindo as suas lamentações. Quando ela parou, o mentor lhe fez uma pergunta. Minha irmã, Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros ou suportai-vos uns aos outros? Amai-vos, disse ela. Pois é, como você não aprendeu a amar, precisará de nova encarnação com nosso irmão para aprender a amá-lo. Se já tivesse feito isso, ao invés de apenas suportá-lo por conveniências, não precisaria voltar a esta prova. Então, uma historinha bem singela, mas mostra aí os compromissos que nós, com certeza, fizemos lá no outro mundo, né, no outro lado. Então, olha, esse é o momento, né, de trabalharmos o perdão, a mágoa, os ressentimentos, fugir de compromissos afetivos assumidos sem justa causa, porque tem causas justas, sim. O orgulho, né, o egoísmo, mas a violência, né, quando isso muitas vezes pode pôr em risco a vida da mulher ou do marido, né, em risco de suicídio, de homicídio. Há casos graves, sim, né? O resto, muitas vezes, é mais por orgulho e egoísmo. Então, aí sim, olha, poderá, isso tudo, né, fugir desses compromissos, poderá significar perda de valiosa oportunidade na história espiritual de nossas vidas. Mas sempre frisando, né, oportunidade, nós perdemos uma, pode ser que nós vamos ter ainda muitas outras. Mas como é bom a gente concluir um trabalho quando a gente foi imbuído dele, né? Naquele momento, dei uma tarefa para você, você conseguiu concluir, você fica tão feliz. Imaginemos que também isso pode acontecer com uma encarnação. Você conseguir cumprir tudo aquilo que você planejou, é muito bom. E olha que a gente dificilmente vai conseguir fazer, né, essa proeza. Mas tudo que a gente faz com dedicação e com amor, com certeza, tem recompensa para nós no outro mundo, né? Sem contar que sermos gratos já é uma grande recompensa. Vamos, então, exercitar a lei do amor, meus irmãos? Não esquecendo que
com tudo aquilo que nós falamos das influências espirituais, vamos lembrar da oração no lar, do culto do Evangelho no lar, dessa importância do culto cristão, para que ele crie barreiras invisíveis, mas essenciais, para que esses espíritos também inferiores não entrem tão facilmente no nosso lar. Porque nós já estamos lidando com as nossas imperfeições. Imagine a gente potencializar isso com a influenciação negativa desses irmãos inferiores. Então vamos exercitar sempre a lei do amor, porque com certeza a convivência só vai ser saudável se a gente trabalhar isso com leveza, com alegria, fazendo do lar um laboratório divino. Então, meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade que temos aqui de alguma forma também lembrar-nos desses compromissos, né? Porque nós que estamos aqui falando do Evangelho, a gente também está relembrando tudo isso. E isso é muito bom. Então, que possamos voltar aos nossos lares, levando aí essas reflexões de hoje com alegria no coração. Não como uma cobrança que a gente tem que fazer e ficar se martirizando, mas com algo bom que a gente pode aplicar no nosso dia, porque nós estamos sustentados pela espiritualidade amiga e superior, que também está conosco. Não é só os irmãos inferiores que ficam ali, né, nos envolvendo, mas nós também temos amigos que sustentam o nosso lar, amigos protetores que estão conosco, e quando a gente clama por eles, eles vêm em nosso favor. Então, muito obrigada a todos.